Caros telespectadores da Ângelos TV, bem-vindos a mais um programa Reflexões da Mensagem do Evangelho. Este programa que pretende iluminar os caminhos do anúncio da palavra do próximo domingo para que chegue até si com aquele espírito de acolhimento do nosso coração, para que a palavra produza abundantes frutos e frutos de vida eterna. No domingo passado, estaremos recordados, Jesus dirigiu-se para o lado de Tiro e de Sidónia e lá teve aquele encontro com a cananeia que, na sua fé simples, humilde, mas perseverante e confiante, provocou a misericórdia de Jesus ao ponto de ter a graça da cura da sua filha, que era atormentada por um espírito impuro. A fé de uma mulher estrangeira que não participava propriamente da fé judaica, mas à qual Jesus se mostrou sensível, correspondendo aos seus apelos. No Evangelho do próximo domingo, Jesus dirige-se para outra direção, para outro território, para Cesareia de Filipe, que fica, continuamos, ao norte da Galileia, mas agora para o interior. A fama de Jesus tinha-se divulgado por toda aquela região, mesmo para além da Galileia, e por isso, dirigindo-se para Cesareia de Filipe, Jesus de algum modo quis testar a fé dos discípulos, a fé da multidão. E por isso o Evangelho do próximo domingo vai nos retratar esse episódio onde Jesus, que já andava em missão há muito tempo, já tinha realizado tantos milagres, tinha feito já tantos prodígios e sinais, tinha anunciado a palavra de tantas formas, de algum modo, como bom pedagogo, quis aferir da fé dos discípulos e da fé da multidão. Vamos escutar este Evangelho do próximo domingo, do Evangelho de São Mateus, para, de algum modo, nos sentirmos também dentro deste cenário, Jesus pelos caminhos de Cesareia de Filipe, e ao qual queremos associar-nos para entrarmos dentro do mistério que esta palavra revela. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que é o Filho do Homem?" Eles responderam: "Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas." Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: "Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo." Jesus respondeu-lhe: "Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. É interessante verificar então que quase como contraposição, eu diria, ou pelo menos em confronto, o Evangelho do próximo domingo fala-nos da fé de Pedro. Depois de nos ter colocado em confronto com a fé de uma mulher estrangeira, agora é a fé de Pedro que revela aquele ideal de fé que deve caracterizar o discípulo de Jesus. Jesus começa por perguntar: o que dizem por aí acerca do Filho do Homem, isto é, dele mesmo, da sua pessoa? E aí as respostas eram variadas, as respostas vinham um pouco ao sabor de uma atitude superficial perante a pessoa de Jesus. É o antigo Elias, é um dos profetas, portanto, respostas pouco vinculativas à própria pessoa de Jesus. Jesus é curioso, não faz comentários em relação a essa fé assim larga, dessa gente que se cruzava com ele, mas que não criava vínculos profundos com ele. Jesus ouve
respeita, mas a dada altura dirige-se para os discípulos perguntando: e vós? Vós, quem dizeis que eu sou? Vós que, de algum modo, se subentende nesta pergunta, que me tendes acompanhado, que sois os meus próximos, que partilhais uma vida diária, no cotidiano comigo, a quem eu digo coisas que não diga à multidão. Vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, como escutávamos, que é sempre aquele que toma a dianteira, dá o primeiro passo, toma a palavra e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Esta resposta de Pedro diferencia-se tremendamente das outras atitudes de fé que vemos retratados ou que temos vindo a retratar nos últimos domingos. Isto é, a fé da cananeia é uma fé simples de uma mulher do povo que confia em Jesus e nada mais, sem perceber e sem descobrir toda a profundidade da sua pessoa. A fé da multidão é uma fé, como acabei de dizer, pouco vinculativa com a sua pessoa. É uma fé, digamos assim, da multidão, uma fé disseminada segundo o parecer ou o que cada um acha. A fé de Pedro é uma fé personalizada. Ela pressupõe este encontro pessoal de Pedro com Jesus. Em muitos momentos já da vida de Jesus, Pedro se tinha encontrado e confrontado com a verdade mais íntima, mais profunda acerca do Mestre que ele seguia. E Pedro já tinha percebido que Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, não era só uma pessoa excepcional, que o era. Não era só uma pessoa que fazia coisas extraordinárias, que fazia. Não era só uma pessoa que tinha palavras maravilhosas, que de facto tinha. Jesus de Nazaré era mais do que tudo isso. Tu és o Messias. Ao dizer isso, Pedro diz algo de particularmente grande. Isto é, ao dizer isto, está no fundo a dizer: tu és aquele que há séculos estamos à espera. Tu és a esperança de Israel. Tu és aquele que vem cumprir as profecias antigas, aquele esperado ao longo dos séculos, de tantos modos com que Deus falou ao seu povo. Finalmente chegou a hora, o momento, o tempo de se manifestar a glória de Deus na tua pessoa. Então, a fé de Pedro não é uma fé de generalidades, não é uma fé superficial, não é uma fé segundo o parecer vago, é uma fé vinculativa a uma pessoa concreta. Pressupõe então um encontro pessoal de Pedro com Jesus. E por isso Jesus, olhando para a resposta de Pedro, lhe vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É curioso reparar como nestas palavras de Jesus há como que a conjugação da segunda pessoa do verbo ser e encontramos como que uma continuidade em relação àquilo que no Antigo Testamento, diante de Moisés, o Senhor diz: eu sou aquele que sou. Jesus agora diz: tu és. Isto é, Jesus vincula Pedro a este mistério grandioso da salvação do nosso Deus. No passado, eu sou aquilo que sou e que estarei presente ao longo da história, de uma história que agora começava. E então começava. Agora, Jesus vincula Pedro, tu és, com a mesma autoridade de eu sou. Jesus diz agora: tu és. E Pedro é, no fundo, tocado por uma graça particular. Jesus começa por lhe dizer: tu és feliz, Pedro, porque a tua resposta não tem em conta aquilo que os homens te revelam, mas aquilo que Deus te revelou. E por isso mesmo, a graça da resposta de Pedro abre horizontes diferentes daquela fé circunstancial da multidão ou até mesmo da cananeia. Portanto, a resposta de Pedro abre-o a uma missão diferente, uma missão única. Por isso Jesus lhe vai dizer: tu és Pedro, e sobre a pedra que és,
edificarei a minha igreja, a minha comunidade, o meu povo, o novo povo de Israel. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Há por isso mesmo uma graça especial nesta fé pessoal de Pedro por sua vez, com a pessoa de Jesus Cristo. A isto chamamos o primado de Pedro. A fé de Pedro, que é, por um lado, a fé dos discípulos, mas tem algo de único, uma graça particular, sob a qual Jesus fundamenta um primado de conduzir a sua comunidade, a sua assembleia, a sua igreja. É aqui que nos encontramos, então, com o primado de Pedro. É verdade que Jesus se apressa, portanto, a catequizar Pedro, dizendo que o que acontece com esta resposta não é algo que vem dos homens, não é fruto da análise acerca da sua pessoa, é uma graça que vem do Pai, é uma graça que vem do alto e que o faz acreditar daquele modo tão pessoal e tão único. A fé de Pedro é única e por isso mesmo Jesus fundamenta a sua igreja nesta atitude da fé de Pedro. Também lhe vai dizer, também se apressa a dizer-lhe que não contem a ninguém aquele episódio tão íntimo, tão próprio da comunidade dos discípulos e em particular de Pedro com Jesus. Era como que um tesouro a não desbaratar. Era antes um tesouro a cuidar, a preservar e a cultivar através dos sinais que iriam acontecer no futuro. Portanto, a fé de Pedro provém, digamos assim, do coração do próprio Deus que o faz experimentar e acreditar no mistério da salvação que se revela em Jesus Cristo. É por isso mesmo que quando olhamos para a Igreja e olhamos para o sucessor de Pedro, que é o Papa, havemos de perceber este dom único, exclusivo de Pedro e dos descendentes de Pedro, dos sucessores de Pedro, que, assumindo a sua sede, a sua cátedra, o lugar onde ele pontificou sua Igreja, continuam hoje a ser pastores da Igreja Universal, continuam a ser pontífices, continuam a ser aquele que mantém viva esta chama que vem de Deus para a salvação da humanidade. Por isso reconhecemos no sucessor de Pedro, reconhecemos no Papa este dom único que nos leva ao mesmo tempo a esta comunhão universal que nos faz entrar no coração do nosso Deus. Então é importante dizer que para nós cristãos, para nós discípulos de Jesus, a nossa fé não há de ser um acreditar em qualquer coisa, não há de ser acreditar ou ter confiança num sistema bem organizado e que realiza, alcança determinados fins. Para nós acreditar em Jesus Cristo provém, antes de mais, de uma experiência pessoal, de um encontro pessoal com Ele. Não podemos ficar unicamente numa fé superficial. Havemos de crescer ao encontro deste Jesus que se cruza connosco, que nos olha nos olhos, que pronuncia o nosso nome, que nos pergunta e nos responde. Nossa fé tem que estar fundamentada, tem que estar sediada nesta experiência pessoal do encontro com Cristo. Uma fé que seja só cultural, que seja só circunstancial, que não tenha experimentado a beleza do encontro pessoal com Cristo, é sempre periférica, é sempre, digamos assim, epidérmica, não propriamente uma fé madura, uma fé que cresceu na convivência com os sinais e com a pregação do Divino Mestre. É por isso mesmo que a Igreja não é só a sua estrutura, não é só a envolvente, não são só os edifícios, por mais belos que sejam, as catedrais, os templos magníficos que construímos, tudo isso faz parte, sem dúvida. É como que uma moldura ajuda a tornar mais bela a experiência da Igreja, a experiência dos cristãos. Porém, para além daquilo que os nossos olhos veem, a fé da Igreja está fundamentada
no amor de Deus que se revela em pessoas concretas, que se torna presente e vivo concretamente numa pessoa, em Pedro, que descobre que Jesus de Nazaré é o Messias, o Salvador, é o Filho de Deus. E por isso mesmo hoje somos chamados a participar desta fé, participar da fé de Pedro. Nós tivemos ainda há poucos meses atrás, no dia 13 de maio, tivemos a visita do Papa, que veio a Fátima. Uma visita do Papa tem sempre este simbolismo e esta força de confirmar na fé os discípulos de Jesus. Então a vinda do Papa não foi unicamente uma vinda de uma pessoa extraordinária, famosa, com muita importância no mundo. É mais do que isso. Para nós, os cristãos, a vinda do Papa não é só a visita de uma pessoa muito mediática, é a figura de Pedro, é a fé de Pedro, agora partilhada pelo seu sucessor, neste momento, que se confirma também em nós. Então, também em nós, havemos de olhar para a nossa fé em Cristo como uma fé que nos vincula à sua pessoa e ao seu amor. E quando fazemos isto, as consequências podem ser de enorme dimensão. Na semana passada, alguém bateu à minha porta. Eram duas pessoas, um ainda muito jovem e um senhor já maduro, digamos assim, e que, ao abrir a porta, me disseram desde logo assim: Padre, somos cristãos, católicos e andamos a anunciar o Evangelho. Eu acolhi-os na minha casa, percebi logo de que experiência se tratava. É uma experiência concreta de uma determinada família da Igreja e que provoca também os seus membros neste gesto de missão, tirarem uma semana das suas férias para percorrerem os caminhos, localidades de uma determinada região, para, indo 2 a 2, anunciarem o Evangelho. O que vinham fazer? Vinham anunciar o Evangelho. Durante mais de um dia, porque pernoitaram lá em casa, podemos partilhar a fé. E a dada altura eu lhes perguntava: mas porquê? Porquê é que andam nesta experiência missionária? Um deles, de facto, até era seminarista, está a preparar-se, portanto, para um dia ser sacerdote. O outro era pai de 8 filhos, tinha a sua família constituída e tinha tirado uma semana das suas férias para virem fazer este anúncio. Visitaram os lares de idosos, bateram à porta das pessoas, foram bem recebidos por uns, foram extraordinariamente acolhidos por outros, viram muitas portas fechar-se na cara, mas como verdadeiros discípulos do Senhor, continuaram alegres e felizes o seu caminho. Mas a dada altura perguntava-lhes: porquê é que andam a fazer esta experiência? O que é que vos leva a esta experiência? E a sua resposta imediata foi esta: porque a fé em Jesus Cristo, a fé na sua pessoa, nos leva a consequências. E se estamos num mundo descristianizado, é preciso anunciar o Evangelho. E o que andamos a fazer é anunciar o Evangelho. Também, muito recentemente, me telefona a dada altura um jovem que não me conhecia e me diz: Padre, estamos num acampamento de jovens e adolescentes, cerca de 60 jovens que estamos esta semana aqui nas imediações. Gostaríamos de um padre que viesse celebrar a Eucaristia. Eu perguntei-lhes, tentei apurar do que é que se tratava, e tratava-se simplesmente disso, de facto, de jovens cristãos que, porque se encontram com Jesus Cristo e querem reforçar os laços desse encontro, tiram também uma semana das suas férias, inclusivamente para fazer um gesto ainda mais interessante, um gesto de solidariedade, de partilha de bens, de angariação de fundos para com as vítimas das perseguições, para os cristãos, vítimas das perseguições religiosas na Síria. São gestos concretos, sinais evidentes de que hoje também aqueles que se deixam tocar pessoalmente por Cristo e não só de uma maneira genérica, superficial, quando se deixam tocar por Cristo, sentem de corresponder, de serem coerentes
com essa mesma fé e com o mesmo Senhor que nos continua hoje a chamar e a enviar. Continua hoje a ver coisas maravilhosas neste tempo. Não olhemos o mundo só pelo lado do negativo, pelo lado do secularismo, do afastamento de Deus. Pelo contrário, olhemos também este mundo onde há esses sinais negativos, mas onde há também esta afirmação de fé de tantos e tantos que no mundo de hoje continuam a levar a sério a coerência da sua fé e do seu encontro pessoal com Cristo. Pedro teve um gesto único, inconfundível. Sobre ele, Jesus fundamentou a fé da Igreja. Mas nós hoje, como discípulos, somos também chamados a participar desta mesma fé e a ter gestos de coerência. Não podemos dizer que temos fé e viver como se não tivéssemos. A afirmação de fé de Pedro é certamente para nós um desafio, diria quase uma provocação, a não nos contentarmos numa fé superficial, mas aprofundarmos a fé em Jesus Cristo, que pressupõe sempre um encontro pessoal com Ele. Caros telespectadores da Ângelos TV, compreendemos então, por esta passagem do Evangelho do próximo domingo, como há uma fé pessoal em torno da figura de Jesus Cristo que nos faz enraizar na experiência da salvação. E há uma fé, digamos, superficial, uma fé feita só de sentimentos desenraizados que um dia vale, no outro dia já não vale, e que essa não vincula como devia vincular à própria pessoa de Jesus Cristo. Não deixemos que a nossa fé tenha unicamente as expressões exteriores dessa mesma fé. Não fiquemos unicamente em aspectos que são um sentimento vago da fé em Cristo. Deixemos-nos tocar pela graça da relação pessoal com o Filho de Deus, que hoje continua a cruzar-se connosco nos nossos caminhos. Vamos fazer da nossa fé um compromisso para a vida. Não nos faltarão momentos, circunstâncias, ambientes onde, como Pedro, seremos chamados a dizer: eu creio, tu és o Cristo, és o Filho de Deus. A minha fé está em Cristo, não está numa força, não está num sentimento, não está numa energia. A minha fé tem um nome, a minha fé é em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que o Espírito Santo nos revela assim, hoje, na nossa história pessoal, o amor que o Pai nos tem e o encontro pessoal em Cristo. Vamos passar à prática esta palavra que escutamos. Até para a semana, se Deus quiser, ficaremos unidos neste espírito da palavra que nos une e que nos torna criativos no amor de Deus.